que aquela tempestade não era um mero fenômeno natural, sendo pagãos, mas eles sabiam que havia algo alienígena naquela tempestade. Por isso que eles começam agora, resolvem a lançar sorte para saber por causa de quem lhes sobreveio aquele mal. E o texto diz que a sorte é lançada, e a sorte cai sobre quem? A sorte ou o azar, né? Quando lançou a sorte, o azar era de Jonas. Jonas perdeu totalmente a consciência de que o mundo espiritual funciona à base da lei de causa e efeito. Mas parece que os marinheiros pareciam saber com muito mais precisão do que o cristão Jonas, de que ninguém foge de Deus impunemente. Por isso que quando a sorte é lançada e o azar é de Jonas, os marinheiros descobriram que ele era a causa da desgraça. Era Jonas a razão do problema. Era Jonas que estava atraindo maldição para todo o grupo. E todas as pessoas em desobediência, todas as pessoas em fuga de Deus, vão sempre levar consigo brecha. Aonde quer que for, vão levar problema. Por isso não deixe que pessoas em fuga de Deus embarquem na sua vida, no seu ministério, porque é tempestade, é problema, é prejuízo, é vento. O pior erro do mestre daquele navio foi ter vendido uma passagem para quem estava em fuga dos planos de Deus. Foi ter permitido que um desobediente entrasse no seu navio, comprometendo toda a sua embarcação. E aí a gente não dá conta do grande risco que nós corremos quando permitimos que pessoas em fuga de Deus façam parte do nosso ministério, entre na nossa vida, na nossa família. O problema é que a gente tem sérios prejuízos, a gente tem consequências espirituais desastrosas, a gente termina por eliminar da nossa vida aquilo que não deveríamos eliminar, nós abrimos mão daquilo que não deveríamos abrir mão, nós jogamos fora aquilo que não deveríamos jogar, porque os marinheiros tiveram um grande prejuízo por conta de Jonas, começaram a jogar no mar as suas cargas, as suas bagagens, porque queriam se aliviar do peso, achando que o problema da embarcação era aliviar a carga do navio, mas o problema não eram as bagagens, o problema não estava em aliviar o peso do navio, o problema era Jonas. E quando perceberam, escuta aqui, Deus está falando aqui, quando perceberam que Jonas era o problema, eles fazem 4 perguntas para o profeta: de onde tu vens? Qual é a tua terra? Que ocupação é a tua? De que povo és tu? 4 perguntas. Mas repare que Jonas só respondeu a última pergunta: de que povo és tu? Ele responde: eu sou hebreu. Imagina Jonas abrindo bem a boca e o peito, dizendo: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Repare que quando Jonas diz eu sou hebreu, parece que ele está tentando dizer a si mesmo que ele tinha direito à peregrinação ou àquela peregrinação. Porque a palavra hebreu, ela provém de um radical que significa aquele que se move, aquele que anda, aquele que passa, aquele que está a caminho. E é assim que
que Jonas se justifica quando ele diz: eu sou hebreu. Ele está dizendo, em outras palavras, eu estou em fuga, porque existencialmente eu sou um ser a caminho. Mas quando ele afirma: eu temo ao Deus do céu, que fez a terra e o mar, ele confessa temer um Deus cósmico, do qual ele pensa ser possível fugir. Jonas confessa temer a Deus, mas não lhe dirige uma prece sequer, porque Jonas é como muitos que têm sempre uma teologia para justificar as suas fugas de Deus e uma fé que não produz oração. Jonas literalmente estava brincando com fogo e não sabia, ou sabia, mas se desconsiderava que todas as suas consequências. Mas quando os marinheiros disseram para ele: peraí, quem é você? Qual é a tua terra? Que ocupação é tua? De que povo és tu? Era como se eles estivessem sacudindo o cristão Jonas e dizendo: rapaz, quem serve a um Deus como o teu tem todas as opções nessa vida, menos a de fugir da presença dele. Era como se eles estivessem dizendo para Jonas: alguma coisa precisa ser feita. Eles disseram: para que a tempestade seja contida. Eles perguntam para Jonas: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Repare que Jonas assumiu a culpa, a razão do problema. Ele assumiu que era ele. Ele disse: lança-me no mar e o mar se aquietará. Mas eles lançam Jonas no mar. E o texto diz que Deus não desistiu de Jonas. Aleluia. Ao ser lançado no mar, Deus, que é um Deus de uma nova chance, de uma nova oportunidade, Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. Assim como Deus não desistiu de Jonas, Deus é um Deus que não desiste de você. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite em fuga de Deus, mas da mesma forma em que Deus olhava para Jonas, porque o mais carente de graça era o profeta, Deus enxergou Jonas com as lentes da graça. E Deus é um Deus que te enxerga também com as lentes da graça. É por isso que Deus tem sempre um olhar esperançoso ao teu respeito. Deus nunca abre mão de você, não importa o que você tenha feito, as consequências das atitudes erradas que você tomou. Se você entrou aqui em fuga, Deus não quer abrir mão de você. Deus é um Deus que não te enxerga como você entrou aqui. Deus não te enxerga como você está agora, mas Deus te enxerga como você pode se tornar. É por isso que Ele não desiste de você, como Ele não desistiu de Jonas. Você pode adorar a Deus por isso. Diga para quem está do seu lado: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da tua família. Se tem alguém em fuga lá, Deus é o Deus do resgate. Deus é o Deus de uma nova chance. Deus é o Deus de uma nova oportunidade. E quantas vezes, irmãos, nós estamos numa situação em que no plano da vontade, do coração e da obediência, nós sabemos muito bem o caminho a seguir. Mas no plano das decisões concretas, nós continuamos a relutar. Quando não a caminhar na direção oposta. E a situação vai ficando cada vez mais complicada. Quando deflagramos uma espécie de guerra surda contra as ordens de Deus, Ele fala, a gente finge que não escuta. Ele manda, a gente disfarça e finge que não entende. E aí começamos a impor os nossos próprios discernimentos e interpretações da ordem de Deus. E aí nós desenvolvemos linguagens, processos decisórios que correspondem muito mais à nossa agenda do que a de Deus. E ousamos a reinterpretar a nossa própria vocação, achando que podemos fazer a missão do nosso jeito. Jonas desobedeceu a Deus, não foi por ser ignorante. Ele não desobedeceu a Deus porque ele não tinha capacidade de interpretar a vontade divina. Não, Jonas não era neófito.
E Deus não iria mandar nenhum profeta sem tarimba espiritual para pregar em Nínive. Porque Nínive era a capital de um país que fazia tremer de medo o povo judeu. A Síria era o império mais cruel daquela época. Deus não iria mandar qualquer profeta para Nínive. E quando Deus mandou Jonas é porque ele tinha tarimba espiritual suficiente para pregar lá. Jonas era um profeta maduro para tão implicada e desafiante missão. Mas o problema de Jonas era a tentação da experiência acumulada. Olha aí, ó. Foi por se achar com tarimba espiritual suficiente que o profeta se viu como capaz de codeterminar a missão recebida, se esquecendo de quem o comissionou, se esquecendo que ele era apenas um servo, mensageiro da divindade. E muitas vezes nos tornamos parecidos com Jonas e não nos damos conta do risco que corremos quando achamos que somos donos do nosso próprio nariz, quando achamos autossuficiente, achamos que podemos controlar a situação. E quem faz a agenda do teu ministério, quem estabelece as prioridades, quem é o dono da tua história, não é você, é Deus. A tua vida não é obra do acaso. A tua vida não é dirigida por um destino cego que não sabe aonde vai chegar. Mas a tua vida sempre esteve nas mãos de um Deus vivo. Tu tens do Senhor da tua história. Aleluia. Por isso que a ordem foi para onde? Para Nínive. Mas Jonas quis ir para Tarsis. E ele fez de tudo para chegar aonde não deveria, desconsiderando o fato, irmãos, de que Nínive é o lugar que Deus nos dá. Nínive é a escolha que Deus tem para nós. Olha aí, ó. Mas Tarsis é o lugar da nossa escolha particular. Que é isso? É o lugar que desejamos ir, porque é o caminho mais fácil, é o atalho. Mas suspeita-se da vocação fácil, da vocação celebrada, daquela vocação cuja base seja composta de tapetes vermelhos, de aplausos, de holofotes. Porque a vocação que vem de Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é experimentada contra nós, contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, mas vem temperada com o poder e o querer de Deus. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Só quem está sentindo e está entendendo isso aqui. Tarsis era um local de difícil delimitação geográfica. Repare que para o povo judeu, Tarsis ficava para além do mar. Era um lugar de riquezas, comércios em abundância. Tarsis é o lugar do nosso sonho, o que se fabrica no idealismo do ministério. Tarsis é o lugar onde a ida é espontânea, não falta candidato para ir para lá. Mas Tarsis representa um sucesso fácil, a conquista sem dor. E você precisa aprender. Pode um corredor vencer uma corrida sem antes experimentar os músculos doloridos pelos treinos incessantes? Pode? Pode um semeador deleitear-se do fruto da colheita sem antes ter que arar a terra e plantar a semente? Pode? Pode alguém aprender a nadar sem antes ter que enfrentar o perigo das águas e perder o fôlego? Pode? Pode um boxeador tornar-se campeão sem antes ter que receber os golpes duros e constantes do adversário? Pode? Pode um soldado vencer uma batalha sem antes se preparar para o combate ou entrar no campo de batalha? Pode uma mãe abraçar um filho sem antes ter que suportar os incômodos da gravidez e as dores de parto? Não dá, irmãos. Mas tem gente que gosta da conquista fácil. E aqueles que gostam do sucesso sem dor geralmente escolhem o caminho de... Mas Deus não tem Tarsis para você, porque o caminho fácil é falso. O caminho fácil é de Tarsis. Mas Nínive era totalmente diferente.
Nínive era um lugar perigoso. Nínive era o lugar do desafio. Nínive, para ir para lá, só se foi empurrado. Mas também era o lugar da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Jesus. Se Deus está te mandando para Nínive, obedeça. Fala para quem está do seu lado: se é Nínive a escolha de Deus, vai para lá, meu irmão. É sucesso com dor, mas você vai ver que Nínive vale a pena. Diga: Nínive vale a pena. Aleluia. Eu aprendo algumas verdades aqui nesse texto. Primeira a lição que eu aprendo com a história de Jonas é que toda fuga da presença de Deus implica para nós descida. Quanto mais a gente foge, mais a gente declina. Quanto mais a gente foge, mais a gente atrofia. Repare que na tentativa de fugir, Jonas só foi descendo. Ele foi para onde? Para Jope, lugar baixo. Jonas entra dentro do navio e para onde ele vai se esconder? Pro porão, lugar baixo. Do porão ele é lançado no mar e vai parar lá nas profundezas do mar e dentro do ventre de um grande outro lugar baixo. Para onde Jonas estava desejando ir? Tarsis era o lugar mais longe, mas também o mais baixo do planeta naqueles dias. Nós não nos damos conta, mas quando estamos em fuga, só vamos declinando, só nos atrofiamos. Quanto mais você fugir, mais você vai declinar. A fuga de Deus implica em nossas vidas, no nosso ministério, em descida, irmãos. Veja Saulo de Tarso, lembra de Saulo? Saulo, perseguidor da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Lembra que Saulo, quando desejou ir para a cidade de Damasco, para fazer uma campanha anticristã por toda aquela cidade, ele levou cartas de autorização dos oficiais do Sinédrio. Ele ia com os guardas para prender todos os crentes em Damasco para serem processados em Jerusalém. E quando lá no meio do caminho, ele achando que estava por cima, mas quando nós estamos em fuga de Deus, nós só declinamos, porque foi por volta lá do meio-dia, surgiu uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol e cuja claridade lhe envolveu, e aos que iam com ele, diz o texto, que Saulo caiu por terra. Estar em fuga de Deus só nos faz ficar no chão. Ele teve que cair por terra, mas ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí a gente vai entender a fuga de Saulo, contra que aguilhões ele estava